Bom dia, Felipe. O senhor viu o debate da Record na noite passada? Qual a sua opinião? Olha, eu vi, muito bom, muito boa organização, como eu dizia, muito relevante ter esse debate às portas da eleição. Agora, infelizmente, pela necessidade de se ter todos os candidatos expondo suas ideias, termina sendo pouco tempo para que os candidatos que lideram a corrida tenham a condição de expor suas ideias. E é evidente que, para o eleitorado que já tem uma preferência entre os três ponteiros, digamos assim, o debate fica penoso, porque tem que se ouvir lá os candidatos que rodam aí abaixo dos 5%, 4%, 3%, o que é um pouco aborrecido. No entanto, faz parte do exercício da democracia. Murilo, o que tem que ser observado pelos políticos nesta última semana? Nós chegamos agora na reta final da campanha de primeiro turno, tendo aí 3 candidatos que despontam para um segundo turno, com uma pequena possibilidade de Dilma Rousseff até ganhar no primeiro turno essa eleição. O que eles têm que fazer essa semana? Olha, é a semana do sprint final, né? Se isso é uma maratona, aquela corrida de São Silvestre, é a hora do sprint final dos 3. Agora, a ocorrência, vamos dizer, de um resultado definitivo em primeiro turno, ainda que possível, parece com a menor chance de ocorrer. Sim. A tendência é que a eleição seja definida em segundo turno. E a tendência é que seja definida entre Dilma e Marina. Apesar de que não está descartado um sprint final do Aécio para, de repente, tomar o lugar de Marina no segundo turno. Mas a possibilidade hoje maior, ainda que se comente a hipótese dessa arrancada de Aécio, é que Marina e Dilma estejam no segundo turno. Como cientista político, o que Dilma tem que fazer para consolidar a imagem dela nesse momento, né, para mostrar que vai fazer mais e melhor em um segundo mandato? Bom, eu acho que a prioridade da Dilma é manter a liderança e manter o ritmo. Quer dizer, então, concentrar na propaganda eleitoral na última semana, concentrar no eleitorado onde ela ainda não anda bem, já que ela lidera na maior parte dos estados, mas em eleitorados de grande densidade eleitoral, ela não tem uma liderança tão expressiva ou tão clara, ou em alguns lugares até não está liderando. Então, ela vai se concentrar, sobretudo, nesse eleitorado e manter os ataques, manter Marina na defensiva na propaganda eleitoral, onde ela tem muito mais tempo do que Marina e do que Aécio. Em função da tragédia de Eduardo Campos, Marina assumiu a candidatura e naquele momento, por tudo que acontece com o povo brasileiro, foi catapultada, né? Quer dizer, realmente fez ali uma chegada muito forte na candidatura dela, impressionando a todos pelos números. Depois, né, foi, segundo alguns, abre aspas, desidratando em função das críticas que existiram por parte das candidaturas de Aécio Neves e Dilma Rousseff a ela. Como é que Marina faz para se manter? Como é que Marina atua esta semana? Bom, o Marina tem que torcer para a campanha acabar o mais rápido possível, né, para minimizar suas perdas. Ela sofre ataques de Dilma e de Aécio. Ela virou a geni da campanha, porque Dilma não quer Marina no segundo turno, porque sabe que pode ter uma surpresa negativa. Aécio tem que derrotar Marina para ter a chance de ir para o segundo turno. Então ela apanha dos dois lados, e com muito menos tempo de televisão, a sua capacidade de resistência é bem menor. Então, para ela, o ideal é que acabe logo o primeiro turno e ela dispute o segundo turno em condições de melhor igualdade. Essa é a prioridade de Marina. E também ir ao eleitorado de maior densidade urbana, que é o eleitorado que naturalmente apoia com maior vigor as suas propostas. É um eleitorado mais esclarecido, que
tenta, vamos dizer, olhar um novo horizonte para a política, o que ela chama de nova política. Mas, na verdade, há também, por parte desse eleitorado, um certo fastio da polarização PSDB-PT. Então, o que Marina tem que fazer é justamente reforçar a sua presença junto a esse eleitorado que, naturalmente, tende a ser mais receptivo às suas propostas, um eleitorado até mesmo que saiu um pouco de sua candidatura, foi para o Aécio, ou refluiu para a situação de indeciso, e manter-se incólume a artilharia pesada que vai ter ainda essa semana. Aécio Neves já foi segundo colocado da campanha, em função da tragédia de Eduardo Campos, passou para terceiro lugar e não conseguiu polarizar, né? O debate PT-PSDB, que todo mundo achava que ia marcar a campanha, em função da entrada de Marina, quebrou essa polarização. O que faz Aécio em uma última semana para tentar chegar ao segundo turno? Bom, o Aécio tem dois grandes desafios. O primeiro, evidente, que se tornar novamente competitivo e ir para o segundo turno, mas, sobretudo, salvar ali a situação de Minas Gerais, que é muito ruim para ele. Ele não consegue fazer o seu candidato ao governo colar, apesar de todo o seu prestígio no Estado, enfim. Então, isso são dois desafios que ele tem muito grandes pela frente. O que ele tem que fazer é usar aí o seu tempo de televisão também para fazer a sua campanha agressiva, né, tentando desconstruir Marina, ir ao eleitorado também de nossa cidade, que é um eleitorado onde o PSDB é forte, como Minas Gerais e São Paulo, né, que são dois eleitorados onde a presença do partido é forte. Ele já tomou a liderança, já tomou o segundo lugar de Marina no Centro-Oeste. Ele deve, sobretudo, trabalhar naqueles estados onde o PSDB tem presença forte, que seriam Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Pará, que são estados que formam aí o backbone do país, que são controlados pelos tucanos. Uhum. Uma semana, né? Domingo, essa hora, já estaremos votando. Uma semana, dá para mudar uma eleição? Olha, tecnicamente dá, teoricamente dá. Agora, eu não sei se vai haver essa mudança ou essa, vamos dizer, alteração do quadro que hoje parece dado. Para que isso acontecesse, teria que haver um fato novo, extraordinário, em primeiro lugar, um fato novo, extraordinário, um cisne negro, como se diz aí na análise prospectiva, que afetasse sobremaneira as expectativas. Mas além de ser um cisne negro, quer dizer, uma coisa muito extraordinária, muito diferente, teria que ter tempo para ser divulgado e assimilado pela população. A ocorrência de um evento não é imediatamente assimilada, por exemplo, um escândalo, uma denúncia, alguma coisa do tipo, diferente do episódio do acidente aéreo que vitimou a Eduardo Campos. Ali, o evento é praticamente infundido na opinião pública na veia, né? Ou seja, ali, não alguns minutos, mas algumas horas depois, já se tinha um quadro e um noticiário intenso sobre o que aconteceu, levando a população a uma reflexão política sobre o episódio. Então, pode mudar, mas depende de alguma coisa extraordinária e depende também do tempo dessa coisa extraordinária ser assimilada e gerar uma reflexão no eleitorado que metade é interessado e outra metade não muito interessado no processo. Estamos conversando no Agora com o cientista político Murilo de Aragão, da Arco Advice. Murilo, a situação dos estados, a gente falou até aqui de eleição nacional, qual é o quadro que vocês estão mapeando para os estados brasileiros? Algum partido vai sair forte das urnas, ganhando vários estados importantes? Ou o equilíbrio de forças, a situação se mantém? Como é que vocês estão vendo aí as eleições estaduais? É um equilíbrio de forças, uma ausência de um padrão partidário da escolha do eleitor, um desapego, né, à bandeira partidária, até mesmo porque nas propagandas
de muitos candidatos, o que se utiliza é a coligação, o nome da coligação aparecendo, e em menor destaque os partidos, e isso é aliado ao desprestígio da instituição partidária no país, faz com que os resultados variem de outro lado. Não batem até, inclusive, com as projeções das candidaturas federais. Então é um futebol com um jogo de camisa fora de ordem e sem uma lógica. Vai ter todo mundo com algum tipo de representante governando algum estado. Enfim, imagine que podemos ter um PMDB no Rio, um PSDB em São Paulo, um PT em Minas, né, um PP ou um PT no Rio Grande do Sul, um PSDB no Paraná, enfim, um PSB em Pernambuco. Vai ser, como sempre, e agravado até pela bagunça partidária que vivemos, uma variedade, uma fragmentação muito grande. Em termos de Congresso, era o que eu ia te perguntar. O PMDB tende a sair mais ou menos fortalecido, anda bem, né, nas eleições, seguido do PT. São os dois. Um se beneficia da sua estrutura partidária e o outro se beneficia tanto da estrutura partidária quanto também do fato de estar no Poder Federal. Vocês chegam a mapear no Congresso qual pode ser a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado? A gente tem uma projeção. É evidente que pode haver algum tipo de erro. Não tende a ter graves erros nessas projeções, porque elas se baseiam na média das pesquisas que a gente obtém nos estados. Mas a tendência é que PT ou PMDB sejam as maiores bancadas Câmara, e o PMDB a maior bancada no Senado. Tá certo. Murilo, deixei de perguntar alguma questão, alguma curiosidade nessa última semana, né, porque afinal de contas entramos na reta final do primeiro turno. Olha, não, você cobriu tudo. É evidente que a pergunta de vários milhões de reais é saber quem vai ganhar a presidência da República, né? É uma resposta complexa e então, difícil. Deixa eu te fazer uma outra... Provavelmente. Sim, diga. Tendo o segundo turno, que é o que está apontando, há pequena possibilidade, ínfima a possibilidade de Dilma ganhar no primeiro turno, mas tendo o segundo turno, zera o processo mesmo, é aquela velha história, partem do zero, as duas candidaturas que forem para o segundo turno, terão 5 minutos cada uma de rádio e televisão, isso zera o processo? Olha, nacionalmente não. Se fosse o Rio Grande do Sul, eu diria que tem uma chance de zerar. Aí tivemos eventos que o candidato que vinha em segundo lugar ganhou a eleição, né, no segundo turno. E Brasil nunca aconteceu isso. O Brasil tem uma tendência. A tendência é que quem lidera ali, certo, em julho, tende a ganhar a eleição. O que aconteceu de diferente é que nesta eleição, o candidato que sempre liderou e que era o favorito natural, que era Dilma, foi muito ameaçada nas projeções de segundo turno pela Marina. Então há vamos dizer, uma hipótese que se abre de que esse favoritismo que Marina já teve no segundo turno poderia, quer dizer, já teve nas pesquisas de segundo turno, transforma em realidade a partir da cooptação dos votos de Aécio e dos indecisos. Na minha opinião, o que vai depender o destino da eleição é se ela será uma eleição fria, racional, pragmática, determinada sobretudo pela incapacidade do candidato de oposição em esquentar o debate, e neste caso, em sendo uma eleição fria, a vantagem toda está com Dilma, por conta da estrutura partidária, por conta da narrativa, por conta do carisma de Lula, por conta do poder da máquina. Agora, se a eleição toma uma característica redentora, libertária, de mudança, onde pouco importa se o candidato tem ou não tem estrutura,
como foi durante certo momento, a partir tanto do acidente de Eduardo Campos, quanto da própria surpresa e dinâmica do crescimento de Marina, ou seja, sendo uma eleição quente, aí o resultado é imprevisível e de repente até podemos ter Marina ganhando, né, ou Aécio, no segundo turno. Então, eleição quente e eleição fria, essas duas coisas é que podem determinar quem é que vai ser o presidente. Murilo de Aragão, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade e minha saudação aí aos ouvintes da Record aí no Rio Grande do Sul.